Este mês é o Julho Verde, assim como outros meses aí levam as cores para a conscientização de uma doença, muitas vezes ligadas ao câncer. Hoje a gente vai falar da conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Para introduzir, um VTzinho para vocês, olha lá. O uso de cigarro e álcool e o vírus HPV estão na lista de fatores que podem causar o câncer de cabeça e pescoço, doença que somente em 2018 deve atingir mais de 40 mil pessoas no Brasil. Os dados do Instituto Nacional de Câncer reforçam a importância do Julho Verde, campanha que faz alusão ao Dia Mundial de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, celebrado no dia 27 de julho. Cerca de 70% a 80% dos tumores na região da cabeça e pescoço são descobertos em fase avançada da doença, o que resulta em pior qualidade de vida, maiores taxas de morbidade e mortalidade, maior risco de mutilação e maior complexidade no tratamento e na reabilitação do paciente. Por isso, convém ficar de olho aos sintomas para detectar a enfermidade nos seus passos iniciais, quando o tratamento é mais efetivo e menos debilitante. Tá aí, gente. A gente convidou para falar a respeito do assunto, mais uma vez com a gente, o Dr. Murilo Neves, cirurgião de cabeça e pescoço. Bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. É importante que tenha essa conscientização. Nosso objetivo é sempre alertar, informar e não causar aí, né, um sensacionalismo, um pânico nas pessoas quando a gente está falando aí do câncer, mas muito pelo contrário, a prevenção, que é sempre o melhor remédio. Com certeza. Né? Então, até para a gente introduzir, a gente fez aqui umas perguntinhas que são as principais perguntas de consultório que acontecem com esse tema. Na tela, então, a primeira pergunta, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Aí sim, entrou. Quais são os tipos, então, os principais tipos de câncer nas regiões da cabeça e do pescoço? Os mais comuns, doutor. Isso. Então, relacionado, obviamente, ao Julho Verde, porque a cabeça como um todo é bem mais ampla do que o que o Julho Verde comanda, sim. né? A parte neurológica. Isso, tira essa parte, né? Então, o Julho Verde é uma campanha realizada pela sociedade de divulgação, como foi colocado, que visa esclarecer a população e lembrar sobre o acometimento de neoplasias malignas, principalmente da boca, garganta, a parte do esôfago aqui do pescoço e a tireoide, que são os principais. Tem outros? Tem, claro que tem. Mas esses são, digamos assim, o carro-chefe, o que puxam a fila como os que mais têm incidência, o que o povo, as pessoas acabam tendo mais contato e conhecendo um parente, ou um vizinho, ou o próprio paciente que também tem esse tipo de patologia. Para ilustrar, a gente vai dividir a tela, a gente tem uma foto que mostra aí, então, essas regiões. E aí te pergunto, doutor, aproveito para te perguntar. Claro. Quando a gente fala em prevenção do câncer, é difícil, embora ali na matéria algumas coisas foram descritas. O álcool associado ao cigarro, associado ao HPV, aumentam o risco. Aumentam. Porém, como é feito um diagnóstico precoce? É um câncer que se instalado aí em uma dessas regiões que você comentou, os sintomas são claros e aparecem ou precisa de uma investigação um pouquinho mais ampla, como em outros casos de câncer? Isso. Infelizmente, nem sempre os sintomas são bem evidentes. E isso faz com que os diagnósticos sejam um pouco mais tardios. Então, a título de alerta, o que vale para você ficar bem, olhos bem abertos e prestar atenção, seriam aquelas lesões, aqueles machucados, tipo aftas na boca, que não cicatrizam, que demoram mais do que 10 ou 14 dias para cicatrizar. Qualquer alteração da voz, então rouquidão, uma disfonia, uma alteração, que também é diferente do que uma rouquidão comum que o paciente pode ter e que não esteja associado a uma infecção. Então, não é porque você ficou gripado que você está rouco que você está com câncer, claro que não. Mas aquela rouquidão que não tem gripe associado e a pessoa acaba ficando um pouco mais de tempo rouca. E qualquer dificuldade para engolir
dor para engolir, incômodo para engolir. Esses são sinais que com certeza são sinais de alerta para os principais cânceres dessa região e que são sintomas precoces, que a pessoa pode sim reparar, mas é que comumente a gente acaba atrelando isso a outras coisas. Então, acha que tá rouco, então você acha que você pegou uma gripe, acaba ficando rouco e acaba deixando um pouquinho. E acaba protelando aquele, e o que faz o diagnóstico se tornar um pouco mais tardio. Então, se você tiver algum desses sintomas, e esses sintomas estão durando mais do que 2 semanas, procure. É melhor você procurar. E pacientes que têm um fator de risco, né? Principalmente pacientes tabagistas e pacientes que fumam e bebem, a associação sinérgica dos dois, ou seja, aquele mesmo paciente que fuma e bebe bastante, ele tem uma predisposição para esse tipo de tumor muito maior. Então, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde recomenda que pacientes com risco, a partir dos 40 anos, passa pelo menos uma vez ao ano, vá a um profissional da saúde capacitado para fazer um exame da cavidade oral, para ver se consegue detectar. Pode ser um otorrino também. Otorrino, dentista, um médico clínico geral que pelo menos olhe a boca, esteja habituado a olhar, olhe uma amígdala, olhe uma boca. Então, esses são os profissionais. Eu concordo que dificilmente alguém vai ao cirurgião de cabeça e pescoço logo de cara, porque tem o estigma de não tenho câncer, eu não tenho nada para tratar e não tenho nada para operar. Concordo com isso, acho realmente isso muitas vezes mais é um difícil. Outro profissional que faz o diagnóstico e encaminha. Então, os dentistas principalmente, o otorrino também bastante que trabalha com essa região, são os colegas que a gente trabalha com mais associação. E para que a gente tenha o diagnóstico, então, claro que a gente tem uma série de exames de check-up que a gente também faz anualmente, os exames de sangue, mas certamente alguns desses tumores não têm marcadores em exame de sangue. Em cabeça e pescoço quase nenhum, é a raridade. Eu imaginei. E aí a gente precisa, então, usar aí enfim, aparelhos, por exemplo, aquela seria câmera. Uma busca ativa. Como é que é? A gente tem, aí seria ultrassom, a própria toque que vocês às vezes encontram, né? Isso. Em casos mais avançados, o exame físico, bem grosseiramente, você faz o diagnóstico. Mas eu diria que o principal não são os exames de imagem. Dificilmente algum exame de imagem vai conseguir fazer algum diagnóstico precoce. Né? Então, sobra para o exame físico mesmo. E um profissional que esteja mais treinado e habituado com as alterações dessa região, para ele conseguir ter o discernimento se aquilo merece o próximo passo ou não. Então, um exame físico bem feito da boca, associado, quando necessário, a aquela nasofibroscopia, ou a uma câmera que entra pelo nariz ou pela boca para poder olhar a garganta, seria um exame aceitável, bom, para se fazer isso. Não precisa de tomografia, de ressonância, de exame de sangue, não precisa disso nessa fase inicial. Um bom profissional que faça um bom exame físico, ele vai ter a capacidade de diagnosticar a maioria esmagadora desses problemas. Muito bom, tá aí. Vamos para a próxima pergunta. Aproveitem, mandem também para a gente na tela, olha lá. Há predisposição genética para o desenvolvimento do câncer de cabeça e pescoço? Existem alguns tumores com predisposição genética, principalmente os cânceres da região da tireoide. Alguns não são comuns, mas eles existem, uma predisposição genética. Mas a resposta para essa pergunta seria, em termo geral, não. Não existe. A maioria é adquirido mesmo. Ou por associação, como já foi dito, cigarro e álcool, ou mais recentemente o HPV entrando com bastante força. Com força. Isso. Então seria adquirido. Caso familiar é algo que deixa todo mundo atento a pelo menos investigar um pouco mais, ou fazer um check-up aí em menos tempo. Sim. Caso alguém na família já tenha tirado tireoide e tal. Mas esses casos genéticos para tumores, mesmo os tumores de tireoide para casos genéticos, eles são bem comuns. Se tiver algum membro na família, é tão incomum que provavelmente, com certeza absoluta, o médico vai alertar que existe, neste caso, um componente genético e aí precisa olhar parentes, filhos, avós, etc. Entendi. Mas no geral? No geral, não. No geral, não tem componente genético, não. Mais perguntinha, olha lá.
Esse tipo de câncer pode ter relação, então, com o vírus HPV. Isso sim. Pois é, não tinha a menor ideia. E cada vez mais, nós estamos um pouco diferente das estatísticas americanas, mas nos Estados Unidos, por exemplo, os cânceres da região da cabeça e pescoço, a maior parte hoje em dia é por infecção pelo HPV. Nossa. E menos pela exposição do cigarro e do álcool, muito por conta das campanhas que desestimularam a utilização do tabaco. O tabaco anda voltando, então provavelmente isso vai ter um componente um pouco mais cíclico. Tá. O HPV tem, principalmente nos Estados Unidos, que tem um pouco mais de estudo, ele é muito disseminado na população. Acredita-se que na população adulta quase 100% das pessoas vão ter HPV ou têm contato com HPV. Então tem vários estudos relatando sobre isso, principalmente essa geração mais nova, atual, que está agora chegando nos 30 anos, que tem 20, 30 anos. Que tem uma troca mais de parceiros. Que troca mais de parceiros, exato. Tem estatísticas que se você já teve 4 ou 5 parceiros, muito provavelmente você já está contaminado pelo vírus do HPV. Puxa, gente. É o mesmo HPV da infecção do colo do útero feminino, é o mesmo vírus. E ele também causa na cavidade oral e também pode ter a transmissão da mãe para o feto, para a criança, e também a parte adquirida pelo relacionamento sexual. Tá. Os estudos também mostram, e vale a pena documentar e relembrar, que pessoas com múltiplos parceiros têm mais chance de contato com o HPV, então eles se infectam pelo HPV, principalmente na relação sexual oral e em pacientes que têm hábito de fumar maconha, também aumenta a exposição e aumenta a reação imunológica ao vírus na cavidade da mucosa oral. Nossa. E isso facilita com que o vírus seja incorporado à mucosa e aí o vírus se prende ao DNA do corpo, ele pode ficar dormente, entre aspas, por um tempo, e aí conforme a replicação viral vai acontecendo, podem surgir as alterações da mucosa por conta do vírus. Igual tem na mulher que vai lá, faz Papa Nicolau para ver as alterações na mucosa, bem parecido com a parte oral. A parte oral. Apesar de não ter um exame de Papa Nicolau para cavidade oral, digamos assim, seria só o exame físico. Ele pode sim, em alguns casos, fazer algumas lesões predisponentes. Então aparece uma manchinha branca na boca, e você vai acompanhando aquilo e aquela lesão pré-cancerosa pode virar um câncer no futuro. Então, já tem que tomar cuidado. Acho importante, então, já que a gente está falando desse assunto do HPV, a gente já fez a pauta algumas vezes, a gente sabe que hoje tem a vacina. Isso. Certo? Então, a gente está falando em prevenção, olha, tamanha seriedade e grave, né? Porque se tem aí já o estudo comprovando que pode aumentar em muito o risco de um câncer de cabeça e pescoço, então a gente tem que pensar na prevenção, a vacinação e o uso ali do preservativo. Né? E lembrar que a vacinação está entrando agora, ela é para ser feita em crianças antes de ter o contato, então mulheres e meninos de 9 a 13 anos, existem as recomendações. Tem alguns relatos de alterações por conta da vacina, mas isso é muito pontual. Toda vacina tem alguma, na hora que você usa aquilo em larga escala, vai ter um relato aqui, um relato ali de alguma complicação, mas ela não causa nenhum problema. E nós acreditamos, ainda não tem estudo 100% sobre isso, mas precisa esperar o tempo da vacina chegar e essas pessoas terem essas idades de 40, 50 e 60 anos para a gente ter essa comparação. Mas sim, já tem alguns trabalhos iniciais que provavelmente vai mostrar que a vacina irá prevenir o câncer também da boca, da cavidade oral, assim como prevenir os cânceres do colo do útero da mulher e as lesões benignas, porque o HPV não faz só câncer, também faz alteração benigna na mucosa e as alterações benignas também. Então, puxa vacina. Vida, olha que interessante. Então, gente, converse com o seu médico, converse com o pediatra do seu filho e lembre-se desse nosso papo. A gente vai encerrar com uma perguntinha do público. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Cia, um beijo para você. O ultrassom de tireoide pode diagnosticar, então, esse tipo de câncer? O que a gente vê no ultrassom? A tireoide especificamente,
demora um pouco mais para o exame físico conseguir discernir se tem um nódulo de tireoide, por exemplo, sim ou não. Precisaria ter o nódulo ter um pouquinho mais do que 1 centímetro, 1,5 centímetros, em linhas gerais, para ele conseguir ser examinável num exame físico comum. Então, para doenças, nódulos de tireoide menores do que 1 centímetro, 1,5 centímetros, o ultrassom é a grande arma. Tá? Mas precisa ter um pouco de critério, porque tem, dentro do universo de nódulos de tireoide, a minoria, 10 a 15%, é câncer. A maioria esmagadora são alterações benignas da tireoide. Então, precisa ter um pouquinho de parcimônia, mas sim, o ultrassom seria o melhor método para o diagnóstico dos cânceres de tireoide. De tireoide, tá aí. Obrigada, doutor, mais uma vez. Sempre um excelente papo. Agradeço vocês aí pela audiência. Gente, importantíssimo. Doutor Murilo Neves tem um Instagram, quem quiser acompanhar, @medprimus, @medprimus, US, no final já acompanha o trabalho dele. Obrigada, doutor. Até a próxima. Um beijo, te encontro.